Malta, estamos no 10º ano X, foi há 20 anos, ou seja, qualquer dia. O 1997 foi há 20 anos, gravado em 2017. Entrar no 2017 foi há 20 anos. O que vai acontecer? Irá provocar a explosão do universo. Resta-me tentar sobreviver até lá. Seja como for, 2006 foi há 20 anos. Começamos com poesia. Não compro amigos, estrelas, o amor verdadeiro. É isso, a versão portuguesa da Floribela faz 20 anos. Todos juntos vamos lá, vem dançar no mesmo compasso. Para a frente e para trás, para cima e para baixo. Yeah, yeah, yeah. Já que estamos aqui, começamos pela televisão portuguesa, que, para além de Floribela, teve outro programa com o genérico orelhudo. 1, 2, 3, 4. Diz que é uma espécie de magazine. Diz que é uma espécie de magazine. O quarteto Gato Fedorento muda-se para a RTP, onde aplicou inicialmente um upgrade financeiro e técnico ao formato de sketches, que trazia da Radical, com a série Lopes da Silva, mas acabaria mesmo por ser Diz que é uma espécie de magazine, a marcar uma viragem para a sátira social. Para além disso, perpetuou momentos clássicos da nossa história graças à rubrica Tesourinhos Deprimentes, que revisitava momentos áureos da televisão portuguesa. O convidado, que é o Raul Durão, está a ver uma palavra que neste caso é águas. Águas. É uma pista. Águas. Boa pista. Que vomitaram na minha frente, monelhos de cabelo. Pessoas que vomitam monelhos de cabelo. Tenho uma coisa para te dizer. O quê? Digo-te depois. Entretanto, na eterna guerra, quem é o maior? Sou eu, o Ricardo, ou sou eu, o Bruno? A SIC, vendo o sucesso de Araújo Pereira na RTP, usou o seu trunfo, Nogueira, de forma mesmo muito eficaz. Apertem os cintos. Venham aí grandes emoções e muita gargalhada. Nem o Bruno Nogueira vai aguentar. Brevemente você vai conhecer o pior condutor de sempre. Sim, com um programa sem jeito nenhum chamado O Pior Condutor de Sempre, apresentado pelo fantasma do Natal passado, do André Pinheiro. É que a SIC tinha acabado com o Levanta-te e Ri, mas percebeu que tinha ali um menino muito jeitoso e tinha de o pôr a render. Então, vai de o meter a fazer macacadas com velhotas que ficavam nervosas ao volante e iam contra caixotes de lixo. Sinto que é o projeto de que toda a gente vai falar quando Bruno Nogueira nos deixar. O pior condutor de sempre. Para mim, o humor do bom foi a ida à guerra, do Solnado, o tal canal do Herman e o Bruno a ver um caixa de óculos a despistar-se. O que eu me ri com aquela merda. Na verdade eu gostava, mas realmente aquilo era pouquinho. Pobrezinho. Aqui não há quem viva. Estreia na SIC, Dança Comigo e Cuidado com a Língua na RTP. Por outro lado, a TVI continuava a replicar a receita de sucesso que descobriu no ano 2000 com o Big Brother, só que, com o formato original já meio cansadão, as variações entravam por caminhos cada vez mais descabidos. Grande estreia do Circo das Celebridades. Hoje, na TVI. Depois da quinta das celebridades e da primeira companhia, a TVI oferece-nos agora, mesmo sem ninguém pedir, o Circo das Celebridades, que no fundo foi só mais uma desculpa para aplicar o seu joker. Olha, só lhe vou dizer, só não lhe parto os dentes porque eu estou neste programa. Ó Zé, eu vou dizer uma coisa. Só não lhe parto os dentes, mas vou-lhe partir. E ele tem que lamber o chão antes de Lady Betty pisar. Por isso mesmo. Percebe? Vai lá buscar a sua caldéria. Não me volta a ameaçar de porrada. Eu volto-lhe a ameaçar de porrada e de muito mais. Não. RTP Gato Fedorento, SIC Bruno Nogueira, TVI José Castelo Branco, um artista menos do guião e mais do improviso, mas igualmente um ícone da comédia, do entretenimento e do bater em velhas. A verdade é que com este trunfo a TVI continuava na liderança das audiências, enquanto a SIC se mantinha relativamente às aranhas, de tal forma que a dada altura optou por uma estratégia inovadora. Uma novela. A badalhoca. A sonhadora. Tenho saudades tuas. A ciumenta. Eu é que sou a mulher desse ordinário. A traidora. A alcoólica. Acham que o meu marido tem razão de queixa? Acham? E a dominadora. Tudo bem, amorzinho? Sim.
a ingénua, a porquita, a bebedolas. Assim que pensou assim, e se fizéssemos uma espécie de sexo e a cidade, mas passado em queijas? E tentou a sua sorte com uma proposta ousada que contempla nudez, traições e mulheres promíscuas, pois são ultramodernas. E toda a gente sabe que a mulher moderna varre que se farta e pina todos os dias com o PP rapazote, que é muito malandro. Foi ainda em 2006 que o preço certo se passou a chamar o preço certo, já ninguém se lembra, mas o nome original era o preço certo em euros. Jorge Gabriel apresenta novas sessões do programa que pôs os portugueses a pensar em euro. E era apresentado pelo Jorge Gabriel, se bem que em 2006 a única coisa que mudou foi mesmo o nome, pois já era Fernando Mendes, o apresentador. Ainda na televisão nacional, Portugal ficava em 2006 a conhecer aquele que viria a ser uma das caras mais familiares e queridas do pequeno ecrã. Muito bem. A dupla vencedora, então, da quarta edição do CC Casting é candidata número 20, Silvia Mendes. E o candidato número 1, João Manzarra. Aí está. Silvia Mendes e João Manzarra vencem o CC Casting. Em 2006, o jovem tosco e trapalhão viria a conquistar o grande público graças ao seu carisma de presidente do Sindicato dos Gordinhos Divertidos, classe que viria progressivamente a trair, ao ponto de, aos dias de hoje, ter, imagine-se, um aspecto saudável. O Daytime vivia tempos dourados, pelo menos a julgar pelos convidados que conseguia atrair. Percebem isto ou não? Trata-se de Melanie C. Melanie C das Spice Girls, o fenómeno galáctico Spice Girls, que de repente está a fazer um playback manhoso no programa Contacto apresentado pelo Nuno Graciano nas tardes da SIC com 14 pessoas a assistir. Como assim? O que é que se passou, filha? Coitada. Devia estar cheia de dívidas ao jogo, ou perdeu uma aposta com a mulher do Beckham. Para que se perceba, isto é um bocado como se o Domingão do nada apresentasse a Nicki Minaj em cima de um autocarro ao lado do João Paulo Sousa à passagem para o Estrela. Antes de avançar, duas coisas. Ângelo Rodrigues surge na TV em 2006 com Pica, uma espécie de magazine cultural mascarado de série juvenil. Na verdade, eu não me lembro disto, mas notei que um dos pósteres no quarto do miúdo é da candidatura presidencial de Manuel João Vieira. O que tem graça, porque 2026. Então, mas vocês julgam que eu ando aqui a dormir ou realmente as pessoas com franqueza? E Nuno Markle era a cara da Delta na sua fase vocalista de banda de tributo aos Papa Roach que trabalha numa loja de fotocópias. As melhores, Nuno. Nuno Markle, já agora, que foi um dos guionistas de Herman José, que dizia adeus em 2006 ao programa Herman SIC. 6 anos depois da estrondosa mudança da RTP para a SIC, o formato já demonstrava algum desgaste e o fim tornou-se inevitável. Agora, há outra possível explicação para o fim do talk show. Deixem-me contar-vos um segredo. Em 2006, eu era um estudante de comunicação social, profundamente interessado em conhecer os meandros da TV. Ora, no âmbito de uma espécie de visita de estudo, fui assistir ao Herman SIC, em direto. E antes disso, à gravação dos sketches durante a tarde. Uma enorme honra para o jovem Batáguas. Honra essa que se acentuou quando alguém, a dada altura, alerta para a necessidade de um figurante para compor um sketch. Esse alguém olhou para mim e pensou: é disto mesmo que nós precisamos. O sketch chamava-se CSI Circo e misturava os universos CSI e Circo das celebridades. O papel era de gabarito. A missão, apenas à altura de um gajo qualquer que lá estava e calhava. Sério. Meninos e meninas, é o Circo do CSI! Tenho a certeza que eles não me fazem mal. Não, senhor José Castelo Branco. Pode ir à vontade. Fique descansado. Ai, mas acha que eles não saltam para cima, aquelas bichas? Vá, pode ir, não tenha medo. Ai, se algum deles me come. Não, vá. Confia em mim, vai embora. Olá, rapaziada. Tudo bem com vocês? Cá está. O papel de uma vida, pequeno Batáguas, totalmente comprometido com a sua arte. Fiquem sabendo que ninguém me pediu para coçar a tomatada. Nada disso. Eu cocei a tomatada porque eu senti que o meu personagem coçaria a tomatada. E são estes pequenos coçares de tomatada que permitem distinguir os grandes atores da ralé. E eu provei o meu valor, o que é normal, pois aprendi com os melhores. Como repararam, a minha estreia na comédia televisiva deu-se numa contracena com Maria Vieira. Por falar em fascistas de merda,
Em 2006 estreia ainda o programa Os Grandes Portugueses, um programa que tinha por objetivo ordenar as principais figuras da nossa história. O vencedor só foi anunciado já em 2007, por isso não posso dizer neste vídeo que foi o Salazar. O giro da coisa é que literalmente todos os portugueses podiam ir a votos e o povo tinha os seus favoritos. Camões, porque escreveu os Lusíadas. Camões, porque tem um feriado e depois isso dá logo para lembrar. Para mim, talvez o Afonso Henriques. Acho que foi um grande herói. Pode parecer um pouco fútil, mas vou começar por uma mulher, a Bárbara Guimarães, porque eu gosto muito da Bárbara Guimarães, acho que ela foi bastante importante. Cá está os grandes portugueses de todo ao sempre. Camões, Dom Afonso Henriques, Bárbara Guimarães. Beijinho, Bárbara. Grande fã. Talvez para o ano abordemos a lista final que contempla nomes como Vítor Bahia, José Sócrates, o autor dos Morangos, Hélio Pestana. Faço lá saber porquê. Por falar em competições, Luís Figo, que de resto ficou na 30ª posição dos grandes portugueses de sempre, despediu-se em definitivo da Seleção Nacional. E este foi o seu último jogo na seleção, Figo? Foi o meu último jogo. Eu comuniquei agora aos meus companheiros que ia deixar a Seleção Nacional em definitivo. O mais internacional do futebol português, aos 33 anos, escolhe o Mundial 2006 para se despedir em definitivo da seleção. Abandonou a seleção aos 33, ou como diria Cristiano Ronaldo, no primeiro ano de Júnior. O Mundial 2006 fica para a história pela vitória da Itália e, fundamentalmente, por isto. A última ação na carreira de Zidane foi uma cabeçada, o que faz muito sentido por parte de um jogador que foi sempre muito cerebral. Um dos jogos mais emblemáticos da competição ficou eternizado como a Batalha de Nuremberg. A partida dos oitavos de final entre Portugal e Holanda podia ter sido disputada num octógono, tal foi a quantidade de golpes de MMA. Um deles despachou Ronaldo logo aos 20 minutos e o jogo acabou com 4 vermelhos. Portugal seguiu em frente e só caiu nas meias finais contra a França. Depois, no jogo pela medalha de bronze, perdemos contra a Alemanha. Jogo que, infelizmente, não vi, por motivo que explicarei mais à frente. O guarda-redes era Ricardo, que brilhou nos quartos de final. Bate lá, defendeu! Aí está a Gerard, atirou, defendeu! Defendeu! Outra vez, Ricardo! Vai partir, atirou, defendeu! Defendendo 3 penaltis contra a Inglaterra. E por falar em guarda-redes da seleção, é nesse ano que se estreia pelo Sporting Rui Patrício e logo ele também com um penalti defendido. Em sentido inverso, Hilário era estranhamente apresentado no Chelsea. Ele tinha sido uma espécie de promessa no Porto quando era jovem, mas nunca atingiu um patamar de topo. Daí que tenha sido com estupefação que aos 31 anos tenha passado de suplente do Nacional da Madeira para o campeão inglês, o Chelsea de Mourinho. Era como se o City do Guardiola de repente sentisse a necessidade de ir agora buscar o Bruno Varela. Para além de Patrício, o Sporting estreia ainda Miguel Veloso e Yannick Jaló, e ao Benfica regressa Rui Costa com 34 anos, ou como diria Cristiano Ronaldo, na pré-puberdade. Em 2006, o título regressa ao Norte. O jogo da consagração esteve em risco de não terminar porque os adeptos decidiram antecipar os festejos. E com tantas ocasiões perdidas, os adeptos do Porto perderam a paciência. A primeira evasão de campo, aos 44 minutos, apanhou os jogadores de surpresa. Muitos não conseguiram fugir a tempo para os balneários. Se o jogo estivesse parado mais de meia hora, seria preciso marcar outro dia para jogar os últimos instantes. É isso, o Porto só estava a ganhar por um e aquilo nunca mais acabava, então mais vale tratar já de festejar. A festa estendeu-se depois também à Taça de Portugal. O Porto fez mesmo a dobradinha ao vencer o Vitória de Setúbal no Jamor. Nesse ano, o clube era liderado por um louco chamado Coadriganze, que jogava várias vezes em 3-3-4. Aliás, nem todos os adeptos estavam com o técnico holandês, que chegou a ver o seu carro vandalizado após o empate contra o Rio Ave. Descem de divisão escandalosamente o Vitória, mas do de Guimarães, e Gil Vicente, apesar de ter acabado num confortável 12º lugar. É aqui que entra o chamado Caso Mateus. O Belenenses, que tinha realmente descido de divisão, alegou que o Gil Vicente tinha inscrito indevidamente um jogador Mateus no mercado de inverno. O clube do Restelo alegou que o atleta tinha um contrato de amador com o Lixa, onde jogava, e de acordo com a legislação à data, um jogador que mudasse o estatuto para amador teria de permanecer amador durante toda a temporada e, como tal, o Gil Vicente não podia ter contratado como profissional a meio da época. Já o Gil Vicente diz que o contrato do Mateus com o Lixa era ilegal porque ele estava no Lixa com o contrato de, atenção, contínuo. Sim, era um contínuo com muito jeito para a bola. E alinhava pela equipa. Bom, resumindo, o Belenenses ganhou a disputa e ficou na primeira divisão, empurrando o Gil Vicente para a segunda. Contudo, o caso não ficaria por aqui. 10 anos depois, os tribunais disseram assim: ah não, Gil Vicente afinal tinha razão. E o clube de Barcelos viria a ser repescado para o principal campeonato. E basicamente, esta conversa toda só me interessa por uma razão. Porque o presidente do Gil Vicente
era António Fiuza, um homem muito particular. Vejamos como reagiu quando, 10 anos depois, lhe foi atribuída razão. Prometi aos sócios que iria fazer uma grande festa em Barcelos, para eles, e foram 10 anos de espera. Vou mandar matar 10 porcos, um porco por cada ano, e 10 vitelos, com vinho à descrição, com cerveja e também algum champanhe. Excelente! 10 porcos, cerveja à descrição e algum champanhe. Também não se estiquem com o champanhe, está bem? Aliás, viriam ser 13 porcos porque a coisa ainda demorou mais um bocadinho até se resolver, em definitivo. Foi ainda em 2006 que a Juventus desceu a divisão na sequência do escândalo Calcio-Caos, que envolveu ainda Lazio, Fiorentina e Milan, mas mesmo assim o facto mais estranho de 2006 é a estreia da estrela Diego Costa ao serviço do Penafiel. Houve ainda tempo para Catranis partir a perna ao Anderson, mas felizmente o árbitro teve a decência de marcar o lançamento. Tudo no ano em que o Rally Dakar arranca de Lisboa pela primeira vez e Michael Schumacher termina a carreira na Fórmula 1. Se por um lado há quem se despeça, outros surgem pela primeira vez em 2006. Álbuns de estreia de Gnarls Barkley, Neo, Corinne Bailey Rae, Lily Allen, Fergie a solo, Taylor Swift, Daughtry e Arctic Monkeys. E já agora convém também não esquecer que Paris Hilton decidiu tentar a sua sorte no mundo da música. E já agora que todos os bares frequentados por britânicos alcoolizados ganharam um novo hino. The Fratellis aparecem com Chelsea's Dagger e obrigam toda a gente a saltar para cima da mesa, a cantar em tronco nu, com canecas de litro, às 4h30 da manhã, em Albufeira. 2006 foi um daqueles anos em que uma banda de que nunca ninguém ouviu falar invadiu o panorama com um êxito, tornou-se um sucesso instantâneo e desapareceu para todo ao sempre. Hey there, Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles away, but girl, tonight you look so pretty. Espero que ninguém tenha chamado Dalila à filha por causa disto, mas a verdade é que durante uns meses toda a gente andou com isto na cabeça. Oh, it's what you do to me. Diz a internet que o vocalista dos Plain White T's escreveu esta música para ver se sacava a atleta Delilah DiCrescenzo. Prometeu-lhe que a música que escrevesse para ela o levaria aos Grammy e ela teria de o acompanhar. E assim foi. A Dare Delilah foi nomeada para um Grammy e a menina Dalila cumpriu com o prometido. Mas na verdade nunca tiveram uma relação, o que vem provar que não há mesmo nada que um homem possa fazer para deixar uma mulher satisfeita. A pop no feminino trouxe clássicos intemporais de Pink, Rihanna, Christina Aguilera, Beyoncé, Gwen Stefani, Regina Spektor, Mary J. Blige ou Nelly Furtado. Nelly Furtado, que ainda mandou um Man Hitter e um Promiscuous, num álbum com o toque de Midas de Timbaland, que estava na sua era dourada, em que tudo o que tocava virava platina, mas também soava tudo ao mesmo. Se bem que o álbum do ano, e um dos álbuns do século, pertence a outra voz feminina. They tried to make me go to rehab.
Back to Black mostrou Amy Winehouse no topo de forma, basicamente parece o lema da RFM, só grandes músicas. 2006 foi menos forte nos meninos, mas trouxe ainda alguns clássicos de Justin Timberlake, John Mayer, John Legend, Take That, Black Eyed Peas ou Akon. Black Eyed Peas came to make it hot. Smack that hot, give me some more. Smack that hot till you get so. Smack that hot, oh. Tudo isto no ano em que os Red Hot Chili Peppers lançam o álbum icónico. Stadium Arcadium, um álbum duplo que dá sequência a uma série de ótimos discos da banda. O rock produziu bastante tralha ao nível de homens brutos a cantar merdas emocionais semi aos berros porque só assim sabem expressar os seus sentimentos. I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. I don't love you like I did yesterday. Antes de avançar, fica aí mais tralha de 2006 que já ouviu Matáguas. Ouviu ou foi? Obrigado a ouvir. If I lay here, if I just lay like dancing, dancing, giving up a find nothing better to do. Don't feel like dancing, dancing. Come on, hold on. One day you will have to answer to the children of the sky. Gotta see sunshine. I'll be waiting for you, baby. Don't cry to me. Muse, Eagles of Dead Metal, Snow Patrol, Scissor Sisters, Bob Sinclair, The Strokes, Evanescence, Matisse Yahoo, Ben Harper e The Killers, que lançam Sam Stone, o meu álbum favorito da banda. Por mim meti aqui meia dúzia só deste álbum, mas isto não é sobre mim. Ou melhor, é um bocadinho, porque pelo meio ainda enfiei lá uma de Less Than Jake. Mas isso sou eu, que passei ali uns anos entretidos com o punk, rock, ska, coisas do estilo Real Big Fish, Goldfinger e Catch-22 e tal. Sublime, que já era antigo na altura, mas que de resto lançaram em 2006 uma edição especial já em modo revival. E Mad Caddies, banda que, cá está a explicação, me fez perder o Portugal-Alemanha do Mundial, porque nesse mesmo dia atuaram na incrível Almadense. Sim, em Almada, um concerto caótico que, digamos, compelia os espectadores a invadir o palco e a fazer parte do show. Ora, muito antes de eu pensar sequer em fazer stand-up, o meu corpo transmitiu uma necessidade de sentir as tábuas e tentar cantar o êxito da banda Drinking for 11. Inclusivamente, a dada altura, fui trautear com o senhor, que, coitado, me ignorou, com toda a propriedade. O pior é que descer do palco não é tão simples e seguro como subir, e dado que ultrapassei o tempo que me era destinado pela lei das invasões de palco em Almada, foi lá um segurança dar-me um chega para lá e acabar com a brincadeira. Notem como as minhas perninhas ficam para trás de uma forma que faz adivinhar que a queda foi muito pouco calculada e dolorosa. Mas cá estamos. Em Portugal, intrometem-se definitivamente nas vendas discos nascidos na ficção nacional. E o meu verão não acabou. És o sol que aquece o outono que chegou. Dá-me esse
animais, cães de loiça, que não sujem os quintais, cães de loiça. De resto, álbuns ao vivo de Marisa e The Gift, trabalhos de Expensive Soul, Sérgio Godinho, a Naifa, Micael Carreira lança o primeiro disco e um país inteiro cantava Paulo Gonzo, André Sardé e Bebé Lili. Numa palavra diria, sei-te de cor. Foi feitiço que é que me deu. Está lá, está lá, está lá, está lá. Queres falar com o meu papá? Quem está lá, quem quer falar? Imagina decidires apostar tudo no teu novo álbum e ninguém ligar nenhuma, porque uma boneca toda mal feitona desatou a berrar está lá, é falar que... Pá. Última nota na música, Portugal é representado na Eurovisão pelas Non-Stop. Gonna make you dance, gonna make you smile. I'll make you stop thinking sad things for a while. Isto no mesmo ano em que Bruno de Carvalho se divorciou da primeira mulher. Imaginem explicar aqui a esta ingênua e cheia de sonhos Liliana, que daqui para uns anos vai estar divorciada do futuro ex-presidente do Sporting, que conheceu no Big Brother, em que ele, para demonstrar a sua paixão, lhe apertou o cachaço em direto para milhões de pessoas. Boa sorte, Liliana de 2006. Vais precisar. Por falar em dirigentes desportivos que se divorciaram a mal de mulheres que conheceram em ambiente noturno... Eu, Carolina, mas poderia chamar-se tu, Pinto da Costa. Carolina Salgado, em entrevista em exclusivo à TVI, faz acusações graves e surpreendentes ao ex-companheiro Jorge Nuno Pinto da Costa. Carolina garante que foi Pinto da Costa quem lhe deu instruções precisas para contratar capangas que dessem uma tareia em Ricardo Bexiga, o homem que, com denúncias à Câmara de Gondomar, esteve na origem do processo Apito Dourado. Carolina Salgado, uma mulher que podia ter feito homenagens com 2 papas, lança a obra de ficção Eu, Carolina, onde descreve fantasiosas teorias sobre a relação de Pinto da Costa com árbitros de futebol. A Carolina diz aqui que os árbitros iam lá à casa do Sr. Pinto da Costa, é uma expressão que eu até decorei, tomar café e chocolatinhos. E depois ainda tinham umas meninas para os acompanhar e também eram presenteados com umas meninas, não era? Para lhes fazer companhia, para beberem uns copos. Não vou falar sobre isso, vão ler o livro e vão saber. Bom, é a prova de que não dá mesmo para confiar nas mulheres. Ela no livro diz que Pinto da Costa recebia árbitros lá em casa e acrescenta, como se fosse mau, que havia lá umas meninas para lhes fazer companhia. Como se a solidão não fosse uma das principais causas de depressão e até de suicídio. Fazer companhia agora é mau. Isto realmente vale tudo. Quando é padre, vale tudo. Por falar em mulheres que conheceram o Papa... Os restos mortais da freira carmelita são depois trasladados, em 2006, para o Santuário de Fátima. A irmã Lúcia foi transferida para o Santuário de Fátima num ano em que ficou mais complicado defender a existência do divino. Recordemos o caso Gisberta. Nesta reportagem será sempre Gisberta, a diva que acabou no fundo de um poço. Ora bem, esta parte agora é chata. Gisberta foi uma mulher trans brasileira que teve uma vida bastante merda. Resumindo, vai noite, vai drogas, vai prostituição, vai sida, vai sem abrigo, vai vulnerabilidade total que resultou em tragédia. Era aqui, neste prédio em construção no Porto, que Gisberta se abrigava. Em fevereiro de 2006 foi surpreendida por 3 adolescentes e decidiram partilhar na escola que naquele lugar vivia um homem com seios que parecia uma mulher e era sem abrigo. Passaram a ser 14. Divididos em pequenos grupos, os jovens que tinham entre os 13 e os 16 anos passaram a visitar regularmente Gisberta. Não para cuidar dela, mas para a agredir. Mas esperem, ainda há mais! Depois de fazerem turnos para ir dar porrada na frigo sem abrigo, acabaram a atirá-la para um poço! Ainda viva! Desculpem, estava a tentar aligerar, mas acho que fiz pior. Gisberta é agredida e atirada viva para um poço de 15 metros, numa obra de Porto. O transexual era seropositivo e tuberculoso, mas acaba por morrer afogado. Foi espancado até à morte e deixado dentro da água que cobre parte do fosso, no piso subterrâneo de um edifício inacabado. O mais trágico é que os primeiros putos que a encontraram ficaram amigos dela e chegaram a levar-lhe comida e a ampará-la. Depois a notícia espalhou-se e com o aumento do número de visitantes veio a parte do era giro, era bater-lhe e tirar-lhe a roupa para ver se tem picha e enfiar-lhe paus no rabo. A investigação policial viria a revelar que os putos eram eles próprios resultado de um sistema em falência.
Os 14 rapazes eram espelho da falha de um sistema, filhos da pobreza, da droga e da prostituição. 4 anos depois do homicídio de Gisberta, as oficinas de São José fecharam portas por suspeitas de abusos sexuais e maus tratos a menores. 6 meses de investigação bastaram para surgirem vários escândalos de abusos sexuais e desvio de dinheiro numa das instituições onde viviam os jovens. Uma instituição de acolhimento moralmente corrupta que lançava miúdos estragados para a rua, onde acabaram por espalhar a desgraça na qual foram formados. Mas pronto, agora há uma rua Gisberta e o Pedro Abrunhosa fez uma canção que até foi adaptada pela Maria Botana e por isso ficou tudo bem. Bom, bora sair deste tema que isto está-me a deixar nervoso. O Ronaldo namorava com a Mercy Romero. Pronto, foi só para limpar o palato. Está bem? E nevou em Portugal, onde não é suposto nevar. Este é o cenário que encontramos a escassos 6 km da Figueira da Foz. Algo difícil de acreditar é que desde 1954 que a neve não visitava Lisboa. A neve caiu ainda em Alverca, Cascais e Oeiras. O que terá deixado a malta da Serra da Estrela muito confusa, porque nenhuma destas cidades fechou o acesso à neve. Expliquem-me como é que temos uma estância de ski que só fecha quando neva. Bom, a neve foi tão surpreendente que as pessoas nem sabiam usar o verbo nevar. Há quantos anos é que não via a cidade Eu assim? só me lembro uma vez de criança chover neve. Chover neve. Também dá. Depois as nuvens abriram e a neve derreteu porque choveu um bocadinho de sol. E agora, a melhor história de 2006. O dia era o 8, o mês era o maio. O protagonista era o Guy Goma. Trata-se de um senhor de nacionalidade congolesa que apareceu na recepção da BBC, pois tinha uma entrevista de emprego na estação. Já Guy Kinney, era um renomado jornalista especializado na área tecnológica e foi também à BBC. É que nesse dia um dos temas em análise era uma questão qualquer relacionada com a entrada da Apple no mundo do streaming via iTunes e as implicações legais que estava a levantar junto da editora dos Beatles, pois ambos usavam uma maçã como logotipo. E isso não levantaria problemas, desde que a Apple não se lançasse na indústria musical, mas depois entrou com o iTunes. Bom, não interessa. Alguém tinha de lá ir comentar esse assunto e esse senhor era Guy Kinney. Sendo assim, às tantas, um senhor da produção vai à recepção e chama pelo senhor Guy. Guy. Ora, Guy Goma levanta a cabeça. O senhor da BBC pega nele, avança com ele pelos corredores, sobe com ele de elevador, enfia-o na maquilhagem. E passaram uns minutos, Guy Goma, o senhor que estava só à procura de um emprego, é anunciado em direto na BBC como especialista em tecnologia. Daí em diante segue-se ouro. So what does this all mean for the industry and the growth of music online? Well, Guy Kinney is the editor of the technology website News Wireless. Hello, good morning to you. Good morning. Were you surprised by this verdict today? I'm very surprised to see this verdict to come on me because I was not expecting that. When I came, they told me something else and I'm coming. You got an interview there, so it's a big surprise anyway. A big surprise. Exactly. Yes. Sim, Guy Goma não se descoseu, fez uma careta de nervos, mas aguentou-se e seguiu em frente. E acabou a comentar os avanços tecnológicos e o futuro da música online, sem nunca ninguém perceber que era só um gajo ao calhas. This does really seem to be the way the music industry is progressing now, that people want to go onto the website and download music. Exactly. You can go everywhere on the cybercafe and you can check. You can go easy. It's going to be very easy way for everyone to get something to the internet. Guy Kinney, thanks very much indeed. I think we can now also speak to Rob Pitton. Curiosamente, ele que tinha ido à BBC para uma entrevista de emprego, faltou à entrevista de emprego, por estar em direto para a BBC. You missed the job interview by virtue Yeah, of I being, completely forgot about that. by Yeah. virtue of being on international TV. Someone So- in the BBC was waiting for Guy Goma. So I called again those people. They say, "Oh, we are waiting for you." I said, "But I was in a building. They took me on the wrong place. I did a live interview there. Is it true?" I say, "Yeah, I'm not lying." Tal como este ano, 2006, ficou marcado por eleições presidenciais. Às 8 em ponto, temos o anúncio do nome do Presidente. Cavaco Silva será o novo Presidente da República. Depois de falar aos portugueses, Cavaco abraçou os dois líderes partidários que o apoiaram. Não posso deixar de estar muito satisfeito quando, contra 4 candidatos, ganhei à primeira volta. Penso que é coisa que nunca se verificou em Portugal, tendo
este número de candidatos. Contra 4 candidatos, diz Cavaco Silva, como se fossem muitos, longe de saber que em 2026 seriam cerca de 400, incluindo um comediante. No cinema, Manuel João Vieira venceria as eleições, pelo menos esse era o plot de O Homem do Ano, Man of the Year, em que um comediante com um programa de sátira política e social vence as presidenciais. Em 2006 teve ainda outro filme premonitório, Idiocracy, um indivíduo com uma capacidade intelectual completamente banal, hiberna durante 500 anos, acorda no futuro e percebe que é a pessoa mais inteligente do mundo. Porque as pessoas embruteceram de tal forma que regam as plantas com Gatorade e o presidente é uma estrela pop da TV que abandalha as instituições. Era suposto ser uma sátira, mas virou documentário. E a expectativa era que demorasse 500 anos, mas afinal tivemos todos a sorte de poder assistir a tudo isso ao vivo, no nosso tempo. Ai, que bom! Mais filmes. The Departed, O Diabo Veste Prada, Terceiro Passo, O Código da Vinci, Diamantes de Sangue, Os Filhos do Homem, 300, Em Busca da Felicidade, Cars, Little Miss Sunshine, Pan's Labyrinth, Click, À Noite no Museu, Missão Impossível 3, Piratas das Caraíbas, O Cofre do Homem Morto, 007 Casino Royale e um dos melhores filmes da história, Borat. Na TV surgem America's Got Talent, Dexter, Heroes, 30 Rock, Hannah Montana, Betty Feia, A Casa do Mickey Mouse. No ano em que nascem os craques Hendrik, Prestiani e 3 meninos do Porto, William Gomes, Victor Froholt e Martim Fernandes. Todos eles ainda vão ao tempo de ganhar o prémio Puskás, senhor que nos deixou precisamente em 2006. Bem como os músicos James Brown e Syd Barrett, fundador dos Pink Floyd. Ainda Mário Cesarini, pintor e poeta. Joseph Barbera, ou Barbera, não sei se é Barbara ou se é Barbera, da dupla Ana Barbera, criadora de Tom and Jerry, dos Flintstones, Scooby-Doo, Zé Colmeia, Wacky Races e mais, sei lá, uns 500 milhões de bonecos. Steve Irwin, celebridade no mundo dos bichos, foi morto por um bicho. Foi um ano chato para ditadores sanguinários. Desaparecem Augusto Pinochet, Slobodan Milosevic e Saddam Hussein, sendo que a morte mais marcante de 2006 envolve um balão. Por que tu não esperaste por mim, Dino? If you don't wanna wait, you let me inside. O ator dos Morangos, Francisco Adam, faleceu em 2006, obrigando a série a despedir-se dele de forma criativa, numa cena emocionante e com algum tato, muito diferente de, por exemplo, a reportagem da revista Maria, que assinalou os 10 anos da sua morte. O ar de malandro e o sorriso rasgado. É esta a imagem que ficou de Francisco Adam, que morreu num acidente de viação. Portugal acordava em choque com a notícia da morte de Dino, de Morangos com Açúcar. O seu coração pertencia a Carolina Patrocínio, com quem namorava na altura. Rita Pereira, Diana Chaves e Inês Castelo Branco foram algumas das suas babies. Saiba mais na revista Maria. Antes de fechar, notas rápidas para o lançamento da PlayStation 3 e da Nintendo Wii, a Google adquire o YouTube por mais de 1.000 milhões de euros. É o ano do Simplex, do filme da treta, do DVD do Kim Roscas e Isaac Assassíncio e nasce o slogan da Nespresso. Nespresso. What else? Com George Clooney. Notas finais. Plutão foi despromovido a planeta anão. Lula e Chávez são reeleitos no Brasil e Venezuela, respectivamente. Sérvia e Montenegro separam-se e ficam com seleções mais fracas. Grandes burros. Malta, vejam lá o que é que falta, ou se me enganei em qualquer coisa. É possível que aconteça, porque, como sabem, eu escrevo isto entre o Natal e o fim de ano e não é fácil apanharem-me sem estar ou bêbado ou a rebolar entre a casa de banho e o sofá. Já sabem, sigam-me no Twitter, no Instagram, nas redes todas, no YouTube, não é? Em Diogo Batáguas e, fundamentalmente, no Patreon, em patreon.com/Diogo Batáguas. Tenham um magnífico 2026.